Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 5, versículos do 21 ao 43, para que você possa anotar aí conosco. Já deixa marcadinho na sua Bíblia também. Marcos capítulo 5, versículos do 21 ao 43. Assim diz a palavra de Deus para nós nesse dia de hoje. Jesus passou novamente para outra margem, e uma grande multidão se juntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe insistentemente: minha filhinha está nas últimas. Vem, impõe as mãos sobre ela para que fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o acompanhava e o apertava de todos os lados. E estava aí uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragias e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se na multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia: se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para a multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: tu vês a multidão que te aperta e ainda perguntas quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem o havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhe aos pés e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre da tua doença. Enquanto ainda estava falando, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, crê somente. Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. E quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a agitação, pois choravam e lamuriavam muito. Entrando na casa, ele perguntou: por que essa agitação? Por que chorais? A menina não morreu, ela dorme. E começaram a zombar dele. Afastando a multidão, levou consigo o pai e a mãe da menina e os discípulos que o acompanhavam. Entrou no lugar onde estava a menina, pegou a menina pela mão e disse-lhe: Talitá, cum, que quer dizer: menina, eu te digo, levanta-te. A menina logo se levantou e começou a andar. Tinha 12 anos de idade. Ficaram extasiados de tanta admiração. Jesus recomendou com insistência que ninguém soubesse do caso e falou para que dessem de comer a menina. Palavra
da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Olhando aqui esta palavra, nós topamos com uma das piores notícias que uma pessoa pode receber. Olha aqui. Tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Tua filha está morta. E Jesus ouviu, não foi a má, foi a péssima notícia. E diante de uma notícia aterradora, que notícia pode ser pior do que essa? Você consegue pensar em alguma? Diante dessa notícia aterradora, Jesus tem uma resposta para aquele homem, que é a mesma resposta que Jesus está dando a você agora, em face do que está afligindo seu coração. Não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha somente fé. Crê somente. Apenas creia. Crer no quê? Creia em Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na promessa do Senhor para você. Tenha confiança no Senhor. Porque como diz o Salmo, né? Feliz quem respeita a Deus. Feliz quem ama a Deus. Feliz quem confia em Deus. Quem dá crédito à palavra de Deus. Porque quando o Salmo diz, feliz quem teme o Senhor, eu faço questão de sempre fazer essa distinção, que temor a Deus não é medo de Deus. Porque senão a gente fica enfiando dentro da alma a ideia de que nós temos que ter medo de Deus. Ter medo de quem nos ama. Ter medo de quem nos criou. Ter medo daquele que nos dá todos os dias o dom da vida. E se estamos respirando é por causa dele. Eu vou ter medo de quem me mantém vivo. Eu vou ter medo daquele que não cansa de procurar a minha salvação. Não, nós não temos que ter medo de Deus. Mas temor não é medo, Márcio. É medo, mas um medo diferente. É medo de ferir a amizade com Deus. A gente sabendo quem Ele é para nós e quanto amor Ele nos tem, esse temor é medo de sair da graça de Deus. É medo de quebrar a amizade com Deus, é medo de ofender a Deus, não pelo castigo, mas porque a gente não quer ofender alguém que nos ama tanto. Sabe quando você encontra uma pessoa que se torna preciosa para você, que é um tesouro na sua vida, uma pessoa a qual você é grato, porque a pessoa te fez um bem imenso, e quando todos te faltaram, essa pessoa estava ali, e você sabe que aquela pessoa, ela é impecável no trato contigo, é o seu melhor relacionamento, e você não quer de forma nenhuma ofender esta pessoa, você tem liberdade com ela, você tem confiança com ela, você pode se abrir com ela, mas você até escolhe as palavras, porque você não quer minimamente desagradar esta pessoa, porque ela não merece ser desagradada por você. Sabe como é o nome disso? É o temor. É um temor de romper a relação. E a palavra de Deus nos diz, feliz quem teme o Senhor. Temer a Deus é respeitar a Deus acima de tudo. É obedecer a Ele porque você confia nele. Inclusive quando Ele diz para você, pare de olhar a desgraça e olhe para a garantia que eu estou lhe dando. É obedecer como Jairo obedeceu. Jairo não obedeceu os que traziam a má notícia. Tua filha morreu. Tua filha, eles disseram, mas Jairo, quando procurou o Senhor, disse, a minha filhinha está nas últimas. Você consegue perceber todo o carinho, toda a afeição por trás desta palavra? A gente não diz isso de qualquer jeito.
Porque se for de qualquer jeito, meu filho, minha filhinha está nas últimas, Senhor. Vem e impõe tuas mãos sobre ela, para que fique curada e viva. E diante da demora de Jesus, porque alguém atravessou ali no meio do caminho, chega uma notícia desgraçada, uma notícia horrorosa que nenhum pai, nenhuma mãe quer ouvir. Sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Isso também é uma orientação, é uma diretriz. Não incomodes mais o mestre. Só que o mestre vira e diz: não te aflijas, não tenhas medo, apenas confie. Jairo podia escolher entre uma e outra coisa. Jairo podia deixar cair os braços e dizer: já morreu mesmo. Porque ele sabia que quem trouxe essa notícia não traria se não tivesse certeza do que estava falando. Então ele poderia simplesmente dispensar Jesus e dizer: muito obrigado, o Senhor demorou demais, ficou dando atenção a essa mulher aqui que segurou o Senhor pela barra da roupa, e o Senhor, em vez de vir comigo, ficou aqui dando conversa para ela, perguntando para ela quanto tempo faz que ela estava doente, o que foi que aconteceu, escutando a história dessa mulher. Enquanto a gente perdia tempo, minha filha morreu, então agora o senhor fica aqui e eu vou para casa. Era uma opção. E não tenha dúvidas de que muitas pessoas escolheriam essa opção de dispensar a ajuda, porque acredita que é tarde demais. Entenda uma coisa: o que é tarde demais para mim e para você, nunca é tarde demais para Deus. E a outra opção era ouvir o Senhor que disse: não te abales pelo que escutaste, mas tem fé, acredita. E qual foi a escolha de Jairo? Com o coração despedaçado. Não pense você que ele não se preocupou, não pense você que ele não estava com medo, porque se ele não tivesse com medo, Jesus não tinha dito para ele: jogue esse medo fora. Com o coração despedaçado, Jairo escolheu confiar em Deus. Em quem você escolhe confiar hoje? Nessa notícia desgraçada que você escutou? Nessa situação que se descortinou para você, pior do que você esperava? Nessa surpresa desagradável que caiu no seu colo, porque acontece? Ou confiar naquele que te diz: não tenha medo que eu estou contigo, confie na minha palavra. O Salmo diz: feliz quem teme ao Senhor, porque não tem medo de notícias más. Depois, se você quiser, você pode até procurar. É o Salmo 112, versículo 7. Feliz quem teme o Senhor, porque não tem medo de notícias más. Seu coração é firme, porque confia no Senhor. O que é que dá firmeza para nós? Diante de tantas situações estranhas que nos cercam. O que dá firmeza para a nossa alma, para o nosso coração, o que nos dá solidez, consistência interior, o que não nos faz desabar diante das notícias que nós recebemos ou de qualquer medo apavorante que se desperta dentro de nós. O que nos faz resistir a esses medos? A nossa confiança em Deus. Quem não confia em Deus vai perecer. Estou sendo profeta de desgraça, não. Estou dizendo para você, com toda franqueza e certeza, que esse não é um caminho para nós, que a gente não deve pegar esse caminho de não confiar em Deus, porque sem confiar em Deus nós vamos perecer. Agora, quem tem Deus não tem medo de más notícias,
Porque contra toda má notícia nós temos uma convicção experimentada e comprovada na vida, na verdade. Qual convicção, Márcio? Que tudo concorre para o bem dos que estão com Deus, dos que amam a Deus, dos que confiam em Deus, dos que temem o Senhor. Tudo coopera para o bem desta pessoa, até aquilo que parece num primeiro momento um grande mal. Você concorda comigo que Jairo recebeu algo muito maior do que receberia se a filha não tivesse morrido? Você concorda que uma ressurreição é maior do que uma cura física? Aquilo que aconteceu na casa de Jairo, pode-se dizer que aconteceu com pouquíssimas pessoas. Esse homem viu a força do Espírito Santo debelar a morte no corpo da filha. Ele viu a filha morta voltar a viver. Quando chegou em casa, todo mundo chorando, gente rasgando a roupa, se lamuriando, gritando. Era uma agitação. Você viu que está escrito esta palavra? Agitação. Era uma agitação. Porque todo mundo sabia que a menina estava morta. E Jesus, procurando esvaziar aquela situação, disse: para que tudo isso, gente? A menina dorme. Não deixa de ser verdade, que a morte é um sono. Mas o que Jesus queria? Ele queria evitar que aquela notícia se espalhasse, porque não era momento ainda para isso. Ele ainda tinha um caminho a percorrer antes de passar pela cruz. Então ele tinha que evitar certos tumultos, tanto que ele levou com ele pouca gente. E dentro ali, quando a menina ressuscitou, ele deu uma ordem: não contem para ninguém. Só depois que Marcos vai trazer isso para o Evangelho, que ali já podia, a ressurreição já tinha acontecido, mas até a cruz era para ficar calado, não era para contar. E aquele pai viu a sua filha indubitavelmente morta voltar à vida na frente dele. Confie em Deus mais do que naquilo que os seus ouvidos escutam e mais do que naquilo que os seus olhos veem. Quem tem Deus não tem medo de notícia ruim. Tem um monte de notícia ruim aí. Olha, tanta gente se afligindo com notícia ruim. Gente, eu virei a página. Você me desculpe, mas eu virei a página. Tem uns grupos aí no WhatsApp que eu vou te dizer, continua. O negócio já foi e o povo está lá naquela lama, né, se irritando todos os dias, perdendo amizade, rompendo família, fraturando relacionamento familiar. Todos os dias a pessoa se angustiando com as mesmas notícias dadas de maneira diferente. Não tem novidade ali. Alguém veio conversar comigo sobre algumas situações, eu falei, não tem novidade. É tudo a mesma coisa. Falei, então, qual é a minha escolha? Diante disso que eu já sei, posso fazer alguma coisa? Posso. Então eu faço, não fico ali me angustiando. E se eu não posso fazer nada? Se eu não posso fazer nada, para que eu vou me preocupar? Por que eu vou me preocupar com uma coisa que não depende de mim? Márcio, você tem que se preocupar com as consequências de uma coisa que não depende de mim. Você sabe para que serve essa preocupação? Só para você ficar aflito, angustiado e viver a sua vida se protegendo. E quando você vive a sua vida se protegendo, você se protege de viver e não vive. Eu não, eu meti foi o pé, sabe? Eu estou tocando para frente, acelerando a minha vida, fazendo tudo que eu posso fazer. Inclusive, esse é o conselho que eu dou a você que tem medo do futuro, que acha que os nossos dias estão contados, que um grande mal nos espera aí pela frente. É verdade? Você pensa isso? Então aproveita agora que ainda não chegou e faz tudo agora que você não poderá fazer mais tarde. Adianta o bem. Sabe, a pior coisa é a pessoa, diante de uma ameaça, ela diz, eu não vou trabalhar mais. Eu não vou render mais.
porque eu não tenho segurança das coisas que vão aí pela frente, eu corro risco de perder se eu me dedicar. Então, porque você corre o risco de perder, você já perde agora, porque você não ganha. Você evita ganhar para você não perder. Meu amigo, de todo jeito não é seu. A gente tem que parar de focar em resultados materiais e entender que o grande salário do nosso trabalho é o bem que a gente faz. O bem que você faz, ninguém tira. Dinheiro podem te tirar, mas você não ganhou, ganha de novo. Agora, o bem que você faz, ninguém pode tirar de você. As pessoas que você alimenta, as pessoas que você aconselha, as pessoas que você ampara. O mundo que você faz a diferença, porque pode até destruir materialmente o que você construiu, mas o legado que você criou, de dedicação, de honradez, sabe, de trabalho, envolvendo a muitas pessoas, aprendendo a repartir os benefícios dos resultados do seu trabalho, isso aí ninguém pode tirar de você. Não afrouxe, não desanime. Inclusive eu digo para as pessoas, tem gente que por medo de perder o que conquista, desanimou. Eu faria exatamente o contrário, eu me manteria lá no topo, porque se a situação vira e não vai mal como você espera, quem nunca deixou de estar preparado vai entrar num momento assim áureo da sua vida, porque quando tantos desistiram, ele não só se manteve firme, como ele se aperfeiçoou. Para onde você quer dirigir sua vida? Para baixo, para cima? Por isso que a gente tem que se dedicar sim, mas nunca se apegar ao que é material, porque você já viu que o que é material pesa? Você joga algo material na água, desce. Você sabe que a palavra espírito vem de sopro, vem de vento, né? E tudo que é cheio do espírito flutua, sobe. Então, o nosso apego ao que é material faz a gente afundar, inclusive desanimar. Não tenha medo de notícias ruins. Márcio, a gente vai morrer. Tem uma boa notícia para te dar. Todos nós vamos morrer. Todos nós. O que vai diferir é a maneira como a gente vai morrer. Eu quero morrer igual Paulo. Combati o bom combate, mantive a minha fé, completei o meu percurso, completei minha carreira, eduquei bem os meus filhos, fui um bom marido para minha esposa, não traí os meus amigos, estive com as pessoas que eu amo e me dei a elas, ajudei a todos aqueles que Deus colocou no meu caminho, dediquei a minha vida àquilo que eu acredito, vivi bem os meus dias. Agora o que virá não depende de mim, depende de Deus. E se depende de Deus, vai ser muito bom. Quando abrir a cortina dessa vida, eu espero contemplar diante dos meus olhos Jesus, o meu Senhor. E não estou assim confiando na minha fidelidade, não. Estou confiando na misericórdia dEle. Mas queira o Espírito Santo nunca deixar que eu abandone o meu Jesus, o meu Senhor. E coisas maravilhosas virão pela frente. Por isso nós não temos medo, porque a gente sabe que o que é de Deus para nós é sempre bom. Agora você vê lá o pobre do Jairo numa situação difícil, né? A filha morria, a hemorroíça fez Jesus gastar um tempo que Jairo não tinha. Jairo não tinha aquele tempo que a hemorroíça tirou dele. Talvez você não tenha o tempo que a pessoa roubou de você. Dediquei a minha vida a esse homem e ele agora foi embora. Ele tirou de mim um tempo que eu não tinha para dar. E agora o que eu faço? Essa moça tirou de Jairo um tempo que ele não tinha. Dediquei a minha vida, suei a minha camisa, queria deixar para os meus filhos um amparo material melhor, mas alguém tirou de mim. Tiraram do Jairo aquilo que ele não tinha.
E quando aquela mulher tirou de Jairo um tempo que ele não tinha para dar, foi quando chegou a pior notícia da sua vida. Os seus servos o desencorajavam a levar Jesus. Deixa esse homem aí, não precisa mais levar ele, porque não tem mais nada que se possa fazer. Será que não tem alguém dizendo para você: pare de rezar, deixe de ir para a igreja, pare com esse grupo de oração, não faça mais isso? Não, você está se iludindo com essa fé. Largue essa situação, não há mais nada que se possa fazer. Sai desse casamento, esquece esse filho, deixa essa empresa, deixa esse sonho, porque está perdido, não tem mais nada que se possa fazer. Só que Jesus garante: não temas, crê somente. Não largue o que você acredita por causa de medo. Tem gente que tinha tanto medo de perder o marido que separou do marido para não correr o risco de perder. Eu tenho tanto medo de perder, então para eu não perder eu libero, vai embora. Isso não é perder. Tem gente que se sabota. Tem marido que se sabota. Coração partido, às vezes por um relacionamento com a mãe ruim, às vezes por relacionamentos afetivos ruins, cresceu com o coração, fragilizado, então nunca se dá a ninguém, não se entrega de verdade a uma esposa, e às vezes nem abandona a esposa, mas nunca se dá a ela de verdade, vive na superficialidade do relacionamento, pelo medo de se entregar e de perder e de ser ferido. Que dó! Precisa curar esse coração, meu irmão. Jairo olhava de um lado para o outro sem saber no que acreditar. Acredito nessa notícia? Acredito no que Jesus está dizendo. Não é o que acontece com você também? Todos os dias nós somos bombardeados com notícias terríveis, notícias que nos assustam, notícias que tiram a nossa paz. Toda hora é uma tragédia publicada, toda hora. Eu não assisto esses jornais lixo que a gente vê pela internet e na televisão, não assisto, porque é só coisa ruim, gente. Mas isso acontece, e também no mundo inteiro tem lixo no Brasil, tem lixo no Paraguai, tem lixo na Bolívia, tem lixo em Portugal. Todo país produz lixo, mas eu não preciso virar toda a lata de lixo do mundo na minha casa. A gente não aceita que um vizinho leve o cachorro para fazer cocô na frente da casa da gente, mas a gente permite que todo o lixo de informação entre nos nossos ouvidos dos nossos filhos, daqueles que nós amamos, nós ficamos angustiados com isso, porque olha, é terrorismo, é injustiça, é roubo, e nós acabamos não só escutando, mas nós vamos passando esse lixo para frente. O que você consegue com isso? Desanimar as pessoas. Sabe quem é que quer desanimar as pessoas? Satanás quer desanimar as pessoas, porque uma pessoa desanimada, ela perde a esperança na vida, nos outros, em Deus. Uma pessoa sem esperança fica perdida, uma pessoa sem esperança se mata. Satanás quer que as pessoas desanimem, e todas as vezes que eu vou passando desânimo para frente, eu não estou fazendo o que Deus me pede, porque o que Deus me manda é evangelizar, e a palavra evangelizar quer dizer boa notícia, não quer dizer passar desgraça adiante. Você está evangelizando, ou você está passando a notícia do maligno adiante. Todo recado desanimador, ele tem tempero diabólico. Eu não passo isso para quem eu amo, não. Tem coisas que eu escuto, eu não falo para quem eu amo, porque não vale a pena. É muito triste quando você tem uma pessoa que você chama de amigo e você vai lá levar as fofocas dos outros para a pessoa dizendo: amigo, amiga, deixa eu te falar o que disseram de você. De amigo tem nada. É o diabo, cara. É o diabo. Divisor, né? Porque o outro dizendo que está fazendo papel de amigo, está fazendo o quê? Ferindo o coração do seu amigo, levando lixo para dentro dele. Não.
Por outro lado, nós temos a palavra e a promessa de Jesus que assegura: não tenhas medo, somente crê. Nós, e somente nós, decidimos a quem escutar e a quem não dar ouvidos. Tem um punhado de gente na sua vida que você precisa parar de dar ouvidos se você quiser viver, se você quiser ser feliz, se você quiser ter saúde mental e emocional. E tem um punhado de gente, um punhadinho menorzinho, tá? De gente boa que você precisa escutar, mas é você quem escolhe. Tem um negócio errado, quebrado dentro da gente, que nos inclina para escutar tudo que não presta. Você já viu quando é uma fofoca, é um negócio ruim, o ouvido até aumenta de tamanho? Tragédia, né? E quando é uma coisa boa, a pessoa fala, às vezes a gente nem ouve. Ouvido podre. A gente tem que trocar esse ouvido espiritualmente. Então, para não cair no pessimismo e na desconfiança, que desanimam, que tiram as nossas forças, a palavra de Deus nos convida a não acolher notícias más. Não receba notícia má dentro de você. Chegou notícia ruim, entra por aqui, sai por aqui, olha. Não tenha medo de notícias más, porque há alguém que disse: eu te protejo, eu te livrarei, eu te protegerei. Não tenha medo, firme o seu coração na confiança que você tem em Deus. Sério que lá em Minas Gerais teve uma corrida muito interessante. E tinha que ser em Minas, hein? Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Minas Gerais. Diz que o sapo estava lá. Ai, Porque em Minas Gerais, gente, tem uns morros que não são morros, são montanhas. Eu já contei aqui que eu morei em Barbacena, dependendo da hora que a gente fosse num lugar, a pé, tinha que sair cedo, porque, olha, ladeirão, né? tem uma rua ali, que é a Rua dos Ginos, em Barbacena, que você tem que ter uma perna boa, sabe? Quando você sai ali da Epcar, que você pega ali a subida para a igreja, tem que ter perna boa. É muito íngreme. E diz que vários sapos eles se alinharam para uma competição. Vários sapos, o sapo estava lá. Para uma competição que eles queriam, num certo tempo muito curto, chegar ao final daquela ladeira. E a notícia correu ali a região, e a multidão foi para a rua, porque queria ver, interessante, nunca tinha acontecido lá, uma competição, uma corrida de sapos daquele jeito. E eles se esticando, fazendo alongamento, né? Cada um com a sua roupinha, não é? Um estava lá escrito assim: aguenta firme, meu filho, né? Se esticando lá. Tá bom de contar a história. E as pessoas que estavam ali torcendo, vibrando, mas muitas já começavam a olhar para o alto da ladeira e para o tamanho dos sapos e diziam assim: eles não vão dar conta. Para a gente, que é gente, que o passo é largo, já é difícil. Ainda mais para esses bichinhos, olha, coitado daquele sapinho, ele não vai dar conta, não vai chegar lá. E começaram a conversar entre si, e de repente foi dada a largada, e eles foram um após o outro, bem ligeiros, né? Atléticos. Os mais velhos logo perderam o fôlego e foram ficando pelo meio do caminho. Aqueles de meia idade começaram a ver o esforço que estava fazendo, ia falar um com o outro: nossa, não sei o que a gente foi se meter, não passar vergonha, todo mundo vendo. Eu acho que eu não vou conseguir terminar esse percurso. O que está me animando é olhar para você que está pior do que eu. E começaram a conversar pelo meio do caminho, um foi desanimando o outro. E os mais jovens, têm mais energia, foram aguentando, mas as pessoas que estavam à volta ficavam dizendo assim: tadinhos, coitados, gente tão fraquinho, não vai conseguir, não vai dar conta. E muitos desses sapinhos que foram escutando o que as pessoas diziam, eles iam acreditando nisso e foram ficando pelo meio do caminho. Um ou outro que insistiu, as pessoas começaram a dizer para eles: desiste, o tempo está passando, você não vai chegar lá a tempo, você não vai conseguir, você está se matando à toa, daqui a pouco você vai ter uma distensão aí, para com isso, já deu, você não tem nada para provar para os outros. E acabou que foram ficando todos para trás, só um sapinho que continuava
com a cara mais boa do mundo. E o pessoal falava com ele, ele olhava, sorria e continuava. E não é que ele chegou. E não só chegou no tempo, chegou até com uns bons segundos ali de folga. E quando ele chegou, a multidão entusiasmada queria saber qual era o segredo. E foram perguntar para ele como é que ele tinha conseguido. A hora que falaram com ele, descobriram, era surdo, não ouviu. Foi por isso que ele conseguiu, porque ele não ouviu o que diziam para ele pelo meio do caminho. Sabe o que você precisa para você não desistir da sua vida? Você tem que aprender a ser surdo. Nós precisamos ser surdos diante da postura de derrota. Verdade. Você está dando ouvido para a derrota? Você está escutando quem está com pena de você? Eu não fico do lado de quem tem pena de mim, não. Não preciso da pena de ninguém. Eu quero pessoas que me corrijam, eu quero pessoas que me motivem, eu quero pessoas que sejam um exemplo para mim. Eu não quero gente com mentalidade de derrota latindo no meu ouvido. Não, eu quero ouvir a palavra de Deus que diz para mim, sabe o quê? Não desanime, não desista, não deserte, não se mate, não desespere, não dê ouvidos ao medo. É o melhor remédio para nós não nos contaminarmos, meus queridos, com a tristeza e com o desânimo. As palavras que nós gravamos em nossa cabeça têm efeito imediato para o bem ou para o mal. Por isso que eu não escuto qualquer música, por isso que eu não assisto qualquer programa de televisão, por isso que eu não tenho qualquer tipo de relacionamento. Tem algumas pessoas que eu escuto 2, 3 vezes e eu já digo, não dá. Não dá, porque essa pessoa precisa de libertação espiritual, espírito de derrota. Isso pega na gente. Por isso nós temos que fechar as portas para o pessimismo. Feche seus olhos um pouquinho e peça a Jesus agora a graça de você aprender a se proteger. Não permita que pessoas com pensamentos negativos destruam as melhores e mais ricas esperanças do seu coração. Há um bafo estragado, sabe? Há um mau hálito da crítica. Não deixe que o mau hálito da crítica estrague o perfume dos seus sonhos. Peça a Jesus essa graça agora, de você ser surdo ao negativismo, ao pessimismo, como também aqueles que desconfiam de você ao dizerem que você não pode realizar seus sonhos. É mentira dessas pessoas. Se você der ouvidos à conversa dessa gente, você vai viver com medo, você vai viver inquieto. Pelo contrário, aceite as boas notícias. Rejeite o que vai envenenar o seu coração. É o que Deus nos pede nesta palavra. Não tenhas medo, crê somente. De qualquer maneira, a voz mais perigosa não vem de fora de nós, vem de dentro da gente. Tem pessoa que está escutando voz ruim na própria cabeça, no próprio coração. Por isso eu digo a você, peça o Espírito Santo para te ajudar. Seja surdo a essa voz de lamúria, a esse espírito de vítima que faz você se sentir um coitado, uma coitada. Eu não tive vida, roubaram a minha oportunidade, estragaram a minha história, comprometeram os meus sonhos. Eu nunca fiz o que eu queria, olha para mim, tadinho de mim. Meu irmão, sacode isso para longe de você. Não olhe para o que você perdeu, olhe pelo que te espera pela frente. Não acredite quando no fundo do seu coração brotar uma voz que repete, eu não posso, não dou conta, não vale a pena, é impossível. Em nosso interior nós geramos fantasmas que nos assustam. Como naquela noite de tempestade, o medo fez com que os discípulos confundissem Jesus com um fantasma. Não, hoje não. Diga, hoje não. Hoje eu ouvirei o que o Senhor está a me dizer. Não tenhas medo. Tenha fé. Amém.